Então voltamos aqui, pessoal, para continuar em relação aos concursos públicos. Vamos falar um pouquinho das súmulas vinculantes que regem aí, que abarcam essa temática do direito administrativo, que é o concurso público. Começando aqui pela súmula vinculante número 44 do STF, que diz o seguinte: só por lei se pode sujeitar a exame psicotécnico a habilitação de candidato a cargo público. Vamos dizer uma coisa: o edital, todos nós sabemos que faz lei entre as partes, tranquilo? Entretanto, o edital, ele tem os seus limites também, não é verdade? Por quê? Porque é muito comum se utilizar de exames psicotécnicos para desclassificar candidatos em concurso público ou recusar a habilitação do candidato ao cargo público, tá certo? Mas os critérios para se utilizar o exame psicotécnico têm que ser critérios objetivos, garantindo inclusive o reexame quanto ao resultado da avaliação. E a súmula vinculante é muito mais rígida em relação a isso, porque ela determina que somente a lei, e não o edital, somente a lei é que pode prever sujeitar, né, a exame psicotécnico a habilitação de um candidato a cargo público. Ou seja, se a lei daquela categoria prevê, né, o estatuto dos servidores daquela categoria prevê, né, que no concurso público haverá exame psicotécnico, tudo bem, está legal de acordo com a súmula vinculante. Mas se a lei não prevê, o edital venha a prever, inclusive sem critérios técnicos objetivos, aí será irregular, será ilegal essa cláusula do edital, que poderá sofrer aí um mandado de segurança. Tranquilo? Uma outra súmula muito importante é a súmula 683, que fala o seguinte: o limite da idade para inscrição em concurso público só se legitima, né, quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido. Ou seja, eu não posso limitar a idade se não houver uma justificação pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido. Por que eu não posso, por exemplo, vamos pensar em um concurso público, eu não posso ser um servidor da prefeitura, técnico de gestão pública, se eu tiver 18 anos de idade, né? Se for de ensino médio, por exemplo, eu completei o ensino médio. Por que vão colocar a idade de 25 anos? Qual que é a razão, qual que é a justificação aí em relação a uma atribuição de um cargo de ensino médio? Tá certo? Então, por isso que a súmula fala que não pode ter essa limitação de idade, nem a menos, nem a mais, na verdade. Ao mesmo tempo, não posso colocar que acima de 60 anos não pode fazer um concurso público se a natureza do cargo não exigir essa qualificação. Beleza? Uma outra súmula é a súmula 684, que fala que é inconstitucional o veto não motivado à participação do candidato a concurso público. Ou seja, se eu vetar a participação sem justificativa do candidato, eu estou realizando um ato ilegal. Beleza? E por último, uma súmula muito importante para você que quer ser advogado no futuro, que é em relação ao diploma ou habilitação legal para o exercício do cargo. Vamos supor um professor que precisa ter, lá segundo o edital, uma qualificação, um diploma de curso superior em pedagogia. Quando que vai se exigir aí a apresentação desse diploma? É muito comum, gente, muito comum mesmo, tá bom? Editais exigirem a apresentação no momento da convocação deste candidato para apresentar os documentos. Entretanto, tá? A convocação, e além disso, há muitos editais que exigem a apresentação do diploma de curso superior, quando é exigido, na própria inscrição do concurso público, e isso é irregular, tá certo? O diploma ou habilitação legal só pode ser exigido, né, do candidato quando na posse e não quando da inscrição no concurso público. Então, se vocês veem lá o edital, se vocês forem ser candidatos a um concurso público, ou se não, se você é um advogado, e vai perceber que no edital de abertura do processo de concurso público, né, desse concurso público, é exigido a apresentação do diploma ou da habilitação legal para o exercício do cargo, por exemplo, uma OAB, no momento da inscrição
nesse concurso. Isso é ilegal, isso pode ser atacado também por meio de ação própria em relação a um mandado de segurança. Ainda mais se você fizer a inscrição e te denegar a inscrição por conta de não ter apresentado o seu diploma ou a sua habilitação legal para o exercício do cargo. Por quê? Porque só se pode exigir isso quando da posse. Tranquilo? Beleza, então. Em relação à validade dos concursos públicos, veremos no próximo vídeo. Até mais!